Fiquei cansado só de assistir. Parabéns ao Carlos, ao Heitor, o pessoal que trabalhou nesse vídeo, é muito legal, parabéns para vocês. Sejam muito bem-vindos ao começo da nossa série Oxigênio. E obviamente nós vamos falar sobre espaço que às vezes nós precisamos para respirar na nossa vida. É por isso que a série chama Oxigênio. É claro que talvez essa série, eu até já falei para algumas pessoas da minha intimidade, eu acho que essa série foi feita para mim, eu convido vocês a participar, porque eu tenho uma tendência de viver no limite, de forçar os meus limites, de trabalhar além do necessário, do que eu gostaria. Então essa série é para todo mundo, que está vivendo essa correria do dia de hoje, quando você pergunta para a pessoa, e daí, como é que estão as coisas? Está uma correria, né? Essa é a resposta mais chavão que a gente dá. Então, para essas pessoas, se esse é o seu caso, ou o caso de alguém da sua família, essa série é para vocês. Bom, claro que nós vamos falar sobre organização, sobre planejamento. E falando em organização, eu não sei como que vocês são. Deixa eu explicar como eu sou e como que é lá na minha casa. Lá em casa é assim, eu não sou tão organizado. A Kelly é mais certinha, assim, as gavetinhas dela são tudo bonitinha, tudo organizadinho. Eu talvez tenha ficado meio traumatizado, porque meu pai era um cara excessivamente organizado. Daqueles que a gente ia emprestar o cortador de unha dele, tinha que devolver na mesma posição dentro da gaveta. Assim. Vocês conhecem alguém assim? Então acho que eu fiquei meio traumatizado com isso. Então eu não sou lá aquela maravilha de organização. E lá na minha casa, quem já foi lá, sabe que eu tenho um estúdio, que também é meu escritório. A gente está trabalhando aqui para ver se faz um escritório aqui também, para a gente poder trabalhar nos dois lugares. Mas é estúdio e escritório lá na minha casa. Então, tem dia que fica aquela mistura, né? Um dia eu tenho uma gravação para fazer, então guitarra para tudo que é lado, pedal para tudo que é lado, no outro dia eu tenho que estudar a mensagem, fica a guitarra, pedal, até chegar um momento que eu falo assim, não, peraí, preciso arrumar. Aí eu paro, arrumo todas as coisinhas bonitinho. Não sei como que vocês são. Mas lá em casa também tem uma coisa interessante, que é em relação ao carro. Em relação ao carro, eu e a minha esposa somos diferentes. Em relação ao carro, eu sou mais chatinho. Eu não gosto de sujeira no carro, não gosto de blusa no banco de trás. E depois que você tem o nenê, tem gente rindo aí porque faz a mesma coisa, né? Depois que você tem nenê, então é mamadeira, é bolachinha, é um monte de coisa que fica no banco de trás do carro. Aí eu e a Kelly, volta e meia estávamos discutindo por causa disso, né? Ela já é mais tranquila, ela pensa mais no bebê, eu penso mais no carro. Eu sei que eu estava orando para a gente conseguir comprar um carro só para ela, para acabar esse problema. E aí, esses tempos, a gente vendeu um terreninho lá, conseguimos comprar um carrinho para ela, e agora está uma maravilha, porque meu carro continua limpinho, e o dela, eu trouxe uma foto aí para vocês darem uma olhada, coloca lá, olha lá, é lógico que não é o carro dela, mas como que alguém consegue, né? Pode tirar. Mas então, cada um tem um jeito, né? Eu não sei qual que é a sua dificuldade em termos de organização. Algumas pessoas são super organizadas com o quarto, outras o quarto é uma bagunça completa, né? Principalmente adolescente, já estão coçando a cabeça ali, principalmente adolescente é assim. Eu não sei como que é o seu armário, mas eu trouxe uma foto de um armário aí também. Por favor, coloca a foto do armário. Tem gente falando nossa, tem gente que está olhando e fala assim, mas qual que é o problema? Eu não sei qual que é o seu jeito. A questão é a seguinte, pode deixar a foto do armário ali, a questão é a seguinte, não é problema se o seu carro não for aquela beleza de organização, também não é um grave problema se seu armário for desse jeito, isso aí cada um é de um jeito, né? O problema é que a sua vida não pode ser desse jeito. E é disso que nós vamos tratar nessa série. A sua vida não pode ser essa bagunça. A sua agenda não pode ser essa bagunça. As suas finanças não pode ser desse jeito. A vida não pode ser desse jeito. Sabe por quê? Porque quando a vida da gente começa a ficar desse jeito, ela para de ser legal. A gente para de curtir a nossa vida.
a gente não consegue ser feliz, porque aquela correria, aquela bagunça, correria para pagar a conta todo mês, a gente não consegue curtir a vida. E curtir é uma palavra interessante, né, que é da minha adolescência, né? Curtição, não sei o que, é uma palavra velha para caramba, que agora voltou por causa do Facebook, certo? Então agora todo mundo sabe o que é curtir. Então a gente não consegue curtir a vida, porque a vida se torna essa bagunça. Eu sei que aí você se defende dizendo o seguinte: mas é uma fase da minha vida, que eu preciso correr mais do que o normal, eu estou planejando um futuro melhor, e etc. E aí você usa essas desculpas, como eu também uso. A gente usa essas desculpas. Acontece que o tempo vai passando e a fase não muda. O tempo vai passando e a fase continua. A fase continua. Então, eu li uma frase, sinceramente, há uns 20 anos atrás, que mudou a minha vida. Até hoje, eu me lembro dela toda vez. Eu tentei até procurar no Google a autoria, eu realmente não me recordo. Eu sei que era uma atriz norte-americana que falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, que vida é o que acontece entre um projeto e outro. Dá para entender? Acho que tem essa frase aí para colocar no telão. Vida é uma coisa que acontece entre um projeto e outro. O que isso quer dizer? Puxa vida, você acha que a sua vida é movida por projetos. Você fala, puxa, a hora que eu conseguir realizar esse projeto, a minha vida vai ser mais legal. Acontece que a vida é o que acontece entre um projeto e outro. Quando você está naquela expectativa, é ali que a sua vida está acontecendo. É ali que a sua vida está acontecendo. Então a gente vive uma ilusão. A gente fica esperando uma coisa acontecer para ser feliz o tempo todo. O tempo todo. E aí o que a gente faz? A gente entra nessa correria, nessa loucura, não para nunca, não tem tempo para nada, até acontecer um problema, até acontecer um colapso na saúde, nos relacionamentos, nas finanças. Aí que quando a gente leva um impacto, aí que a gente acorda, aí que a gente reage. Bom, é claro que Deus não ia deixar um assunto desse de fora da Bíblia. Claro que é um assunto que está muito explorado na Bíblia e nós vamos estudar um pouco isso durante essas 4 semanas, começando hoje. Como você administrar a sua agenda, como você administrar suas finanças, como você administrar seus relacionamentos, sem entrar nessa loucura que é a nossa vida hoje em dia. Nós temos uma foto aí de um armário, que é um pouquinho melhor do que o outro, que é mais ou menos isso que nós estamos buscando para a nossa vida, é ter espaços para respirar. Vamos tentar, durante esses 4 capítulos dessa série, encontrar espaços nas nossas finanças, nossos relacionamentos, espaços para respirar. Ar puro no meio dessa loucura e dessa correria. Então, oxigênio, que é o nome dessa série, significa para a gente, aqui, nesses dias, significa assim, que a gente vai tentar não ficar andando de carro mais afobado, correndo, buzinando o tempo inteiro, porque a gente se planeja, a gente sai um pouquinho mais cedo de casa, e aí não fica tão estressado. Eu não sei se vocês assistiram um filme que se chama O Preço do Amanhã. Alguém assistiu esse filme? Que as pessoas tinham um contador de tempo aqui, ó. Putz, muito interessante esse filme. A coisa mais preciosa que as pessoas têm é o tempo. Era o tempo. Então, quem tinha tempo era muito rico. Quem não tinha tempo era o pobre. Então, tem uma frase no filme que é interessante, que falava assim, puxa, a pessoa rica é aquela que pode dirigir devagar no trânsito. E eu falei assim, puxa vida, eu sou pobre pra caramba. Que eu tenho um pezinho pesadinho assim no trânsito. Eu falo, puxa, isso é para mim. Eu estou aprendendo, eu preciso pensar nisso. Claro que rico aqui a gente não está falando de dinheiro, mas assim, de sabedoria, né? E é isso. Então, para nós, esse tempo para respirar, esse oxigênio, vai significar você separar um tempinho para jantar à mesa com a sua família todos os dias, ou na maior parte dos dias. Você poder chegar no final do mês
e ter uma sobrinha de dinheiro. Puxa vida, quanto tempo faz que não acontece isso, né? Mas é porque a gente não para pensar, para se planejar e nem para seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que a gente não faz isso. Curtir as coisas, porque você já não tenta fazer tudo. Você sabe, você separa, você planeja. Então, voltar a curtir as coisas. Na hora que você estiver num grupo de afinidade, por exemplo, a sua cabeça está lá junto com você. Olha que interessante. Ou no culto, vocês estão aqui escutando o que eu estou falando. Olha que interessante. Porque lógico que às vezes a gente está tão estressado que você não consegue prestar atenção. Você está olhando para mim assim, não está nem conversando, mas você está falando que eu vou fazer a hora que terminar aqui, onde que eu vou passar, amanhã cedo, puxa vida, tem que pagar aquela conta. A sua cabeça não anda junto com o seu corpo. Não é verdade? Nossa cabeça fica nessa loucura, nessa agitação. É isso que vai significar para a gente buscar esse ar puro. Viver o presente com alegria. Viver hoje com alegria. Ter tempo para orar. Ter tempo para ler a Bíblia, para ler um livro. É disso que nós estamos falando. Então, porque a vida é muito mais divertida quando você tem esses espaços para respirar. Então, o espaço para respirar para nós significa, eu estou imaginando assim, é o espaço entre o que você faz e os seus limites. Espaço para respirar, em relação a essa série, é o espaço entre o que você já faz, as coisas que você precisa fazer e os seus limites. É achar uma margem entre o que você precisa fazer e o limite. Porque não é legal viver no limite. Não é bacana viver no limite. Porque quando você vive no limite, você sofre. As pessoas ao seu lado sofrem. Todo mundo sofre. Eu sei que todo mundo tem um limite. Tem pessoas que têm um limite mais menor, mais curto do que o outro. Outras pessoas conseguem trabalhar mais do que algumas outras. Está tudo certo, nós vamos considerar isso tudo. Mas você tem um limite. Eu tenho um limite. E se a gente não conversar sobre isso, a nossa tendência é forçar e viver ali, naquele limite. E é isso que nós vamos aprender nessa série. Porque na ânsia de controlar a sua vida, você perde o controle da sua vida. Na ânsia de controlar a sua vida, você troca a paz por prosperidade. Você quer, mas aí você tem que trabalhar mais para conseguir isso, conseguir aquilo, e aí você perde a paz. E não vale a pena. Não vale a pena. Bom, quando você não tem espaço para respirar, sabe o que acontece? Sobe o nível de estresse. Eu sei que todo mundo sabe isso. A gente sabe. Só que a gente não faz. Quando você não tem espaço na sua agenda, espaço para respirar, sobe o seu nível de estresse. As pessoas vivem estressadas, vivem nervosas. Às vezes 2 palavrinhas já transformam aquela pessoa, já vira um monstro, já sai um monstro lá de dentro, principalmente no trânsito, né? O trânsito é um bom referencial para a gente. Outra coisa que acontece é que você perde o foco. Você foca demais em 1, 2 coisas, seu trabalho e mais uma outra coisa, e você foca em 2 coisas, aí você perde o foco das outras. Seu filho vem conversar com você, fala, mas você está com a cabeça lá no outro lugar. Você está lá no seu GA, o pessoal quer ler um livro, você até abaixa a cabeça assim, mas você já está imaginando outra coisa, você não está ali, você vai perdendo o foco das coisas, você para de prestar atenção nas pessoas da sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, porque a gente está nessa loucura. Então, quem que sofre? Seus relacionamentos sofrem. Seus relacionamentos ficam em perigo quando você está vivendo ali no limite. Mas, obviamente, que ninguém faz isso por querer. Ninguém fala assim, não, eu quero ficar estressado, eu quero trabalhar até eu não aguentar mais para ficar estressado e brigando com todo mundo. Ninguém escolhe isso. A gente faz isso por alguma razão. Por alguma razão você faz isso, mas você não conhece a razão, você conhece as desculpas que você tem prontas na ponta da língua. Mas a razão
porque você e eu fazemos isso, sabe qual é? Medo. A gente corre, a gente puxa as coisas até o limite por medo. Medo de perder alguma coisa. Você tem medo de perder alguma coisa. Se você não trabalhar para comprar aquele celular que a sua filha está querendo, você tem medo que ela não vai gostar mais de você. Você tem medo de que se você não desempenhar aquele papel, a sua esposa não vai gostar mais de você, seu marido não vai gostar mais de você, seus amigos, os solteiros, por exemplo, têm medo de recusar um convite. Então eles precisam aceitar convite para sair aqui, vai jantar ali, não sei o quê, às vezes estoura o cartão de crédito, etc., mas você não pode recusar convite porque você tem medo deles não gostarem mais de você. Então você vive ali, você precisa atender, você precisa falar sim o tempo inteiro, por medo. O outro medo que a gente tem é medo de ficar para trás. Nós fizemos aqui recentemente uma série chamada Armadilha da Comparação, e que exatamente tratava disso, da gente ficar olhando para os lados, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, e ficar se comparando, o carro mais novo, o carro não sei o quê, olha aquela bolsa, olha aquele sapato. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Então, por medo, às vezes, de ficar para trás, da concorrência, você puxa a sua vida até o limite. A outra coisa que principalmente acontece com os homens, a gente tem medo de falhar, medo de ser chamado de fracassado. Nós temos medo, nós precisamos ser bem-sucedidos, tudo nos impulsiona para isso tudo cobra a gente disso. Você precisa ser bem-sucedido, eu preciso ser bem-sucedido, todo mundo precisa se dar bem. Então nós temos medo do fracasso, e esse medo nos faz viver no limite. Então, o nosso medo de não sermos tão importantes nos afasta do que é mais importante. Nosso medo de não sermos assim tão importantes nos afasta das coisas que realmente são importantes. Por isso que esse assunto é tão importante. Por isso que essa série é tão importante para mim e para vocês. Porque esse medo nos afasta do que realmente tem significado, do que realmente é importante. Porque, gente, você querendo ou não, eu querendo ou não, a vida passa muito rápido. A gente não tem tempo para ficar errando tanto assim. Porque passa muito rápido. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que chegou nos 40, eu falei, bem-vindo aos 40, né? E a pessoa estava me falando exatamente assim, ela falou assim, puxa vida, parece que foi ontem que eu estava esperando chegar aos 18 anos para tirar minha carteira, agora eu fiz 40, parece que passou 2 anos, passa muito rápido, então a gente perde muito tempo errando, e às vezes esses erros a gente não consegue mais corrigir, às vezes são prejuízos enormes, então é isso que nós vamos tentar aprender nesses dias. E como eu falei, a boa notícia é que Deus, sim, se preocupa com isso. E Deus, sim, deixou na sua palavra coisas muito interessantes que vocês vão ver durante essa série sobre esses assuntos. Sobre agenda, sobre finanças, sobre tudo que a gente precisa aprender a administrar para a gente não viver nessa loucura, viver nesses limites. Então hoje a gente vai começar com algumas coisas que estão lá no Velho Testamento, olha só. Lá no comecinho da Bíblia, nos primeiros livros, Levítico, Deuteronômio, coisas que foram escritas por Moisés para um povo que era escravo. Eles só conheciam a escravidão, aquele povo não conhecia mais nada. Trabalhavam que nem loucos, 7 dias por semana, de manhã até o sol se pôr, todos os dias, ainda apanhavam, sofriam. Eles viviam desse jeito. E Deus, olhando para esse povo, mandou alguns recados bastante importantes. Primeira coisa que Deus ensinou, claro que se você tem o hábito de ler a sua Bíblia, se você já leu o Velho Testamento, tem centenas de leis, né? Porque tem lei que a gente nem tenta entender hoje em dia, algumas daquelas leis, porque eram muito específicas para aquele momento. Tem leis que era para cuidar da higiene das pessoas, que as pessoas não tinham hábitos de higiene.
não se sabia o que era micróbio, etc. Tem leis que são muito específicas. Então, se a gente for tentar entender tudo, você vai ficar confuso. Nem tudo é aplicável nos dias de hoje, mas algumas coisas são princípios. Então, o princípio funciona lá, funciona 5.000 anos atrás, há 2 e funciona hoje. Então, nós vamos falar de alguns princípios que mostram o caráter de Deus e a preocupação de Deus com a gente. E esses recados que serviram lá para aquele povo, servem para nós hoje em dia. E nós vamos ver também Jesus falando sobre os mesmos assuntos. Primeira coisa, e mais importante que a gente precisa saber, é assim, que o ponto de Deus, naquele momento, naquele ensinamento, era trazer o povo a confiar nele. Esse é o ponto. Você poder confiar em Deus, que Deus vai te ajudar nas suas dificuldades. Então esse era o ponto que a gente vai ver enfatizado nesses versículos. Então a primeira coisa que Deus falou para aquele povo, que trabalhava 7 dias por semana, ele falou assim: gente, vocês precisam descansar. Olha que Deus legal. Não é legal você ter um Deus que a primeira preocupação dele é com o descanso? Ele colocou isso nas top 10 leis dele, né, nos mais conhecidos como 10 mandamentos. Está lá, é o Shabá, ou Sabá, ou o sábado hebraico. Isso é uma lei de Deus, assim, gente, espera aí, vocês estão acostumados com escravidão, trabalhar 7, vocês precisam descansar. E naquela época, e até para o povo judeu hoje, o sábado judaico, né, hebraico, começa na sexta-feira à noite, não é exatamente como a gente considera o nosso sábado, o nosso domingo, né? Mas o que Deus estava falando assim, é um dia que você não vai trabalhar, um dia que você vai se dedicar a outras coisas que não sejam o seu trabalho, a sua família, os seus relacionamentos, o seu tempo com Deus. E Deus colocou isso nas leis, nas ordenanças, vocês precisam tirar um dia para descansar. Por quê? Porque aquele povo não fazia isso. E eles estavam enlouquecendo, deviam estar no limite. Como alguns de nós. Então Deus instituiu isso. Ó, a cada semana você vai tirar um dia inteiro para você fazer outras coisas que não trabalham. E naquela época você não podia fazer nada mesmo, assim, não podia carregar uma mala de um lugar para o outro, porque era contra as leis da época. Assim. Então você não podia fazer nada, você precisava tirar aquele dia para relaxar mesmo, para ficar com a sua família, etc. E naquele tempo, olha que interessante, não sei se todos sabiam, mas não existia geladeira naquele tempo. Então, se você trabalhava para comer naquele dia. Então, olha que interessante a lição de Deus. A lição que Deus estava dando é assim: gente, eu queria que vocês confiassem em mim. Deus, mas se a gente não trabalhar um dia, a gente não vai ter o que comer. Faz o teste. Confia em mim. Separa um dia na sua semana sem trabalhar. Confia em mim. É isso que Deus estava ensinando, era sobre confiança. A outra coisa, importantíssima, e nós não vamos gastar muito tempo nisso hoje, era o dízimo. Deus instituiu o dízimo. Naquela época também não tinha banco nem nada, as pessoas guardavam o dinheiro em jarros. Deus falou assim: gente, separa aí uma parte, 10% do que você ganha, separa isso para ajudar as pessoas, a comunidade, as pessoas que se reúnem para adorar a Deus, separa isso do seu ganho. Deus, mas não dá, puxa, já não dá o que tem ali. Mas Deus tem uma matemática estranha. Para Deus, 90% é mais do que 100%. É a matemática de Deus. 90% com a bênção de Deus vale muito mais do que 100%. É uma matemática de Deus. O que Deus estava querendo mostrar para aquele povo nessa época? Confiança. Vocês precisam confiar em mim. Confia. E a terceira coisa, que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, é uma coisa que talvez seja novidade para vocês, que é a lei da colheita. É a terceira coisa importante que a gente quer destacar dessa época. Era assim, naquela época a maioria das pessoas eram ou agricultores ou cuidavam de rebanhos, e Deus instituiu uma lei para a hora que você fosse colher das suas plantações. Olha que interessante, e é isso que nós vamos ver se você trouxe a sua Bíblia. Eu queria que você abrisse lá no livro de Levíticos. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou se demorar muito para você achar Levítico, a gente vai colocar no telão. Mas
Levíticos capítulo 19, livro de Levítico. E é Deus ensinando as pessoas a lidar com a colheita, que é o trabalho delas, certo? É o nosso trabalho. A gente, talvez alguns aqui sejam agricultores, mas é Deus ensinando para como a gente lidar com o nosso trabalho, ensinando para aquele povo. Olha que interessante como Deus pensa e como Ele nos ensina. Versículo 9 diz o seguinte: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Você fala assim: não, Deus, espera aí. Como assim? Eu tenho uma plantação lá, não é para eu colher até as extremidades. Deus está falando assim: não, eu não quero que vocês vão até os limites da colheita. Não precisa ir até. E nem aquelas espigas que forem caindo no caminho, deixa lá. Não, Deus, mas é meu trabalho, é a minha plantação, eu preciso daquilo. Calma, respira, oxigena a cabeça. Deus está falando assim: não vai até as extremidades, até os limites de vocês. E Ele ainda acrescenta, olha que interessante: não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Mas como assim, Deus? Se eu não colher tudo, se eu não pegar até as coisas caindo no chão, não vai dar, eu não vou conseguir. Eu preciso colher tudo, eu preciso ir até as extremidades. Deus está falando: calma, confia. E aí olha como o versículo termina, parece que mudou de assunto. Está falando assim: por quê? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Calma, não precisa ir até os limites, não precisa ir até as extremidades. Deixa uma margem, confia que eu estarei com vocês. Eu sou o Deus de vocês. Confia. Difícil, né? Eu sou o Deus da lavoura, eu sou o Deus da chuva, eu sou o Deus que faz crescer a semente. No fim das contas, sou eu que faço nascer o que você precisa. E você não vai confiar em mim? Aí, se você for para o livro de Deuteronômio, que é um pouquinho à frente, você vai ver o mesmo princípio, falado de uma outra forma. Deuteronômio 24, 19, olha que interessante: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Mas como, Deus? Por que eu vou fazer isso, Deus? É tudo meu, por que eu vou fazer isso, Deus? Ele fala por quê? Para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Não é bacana imaginar um Deus que se preocupa tanto com a gente? Deus que fala para a gente não viver no limite, para a gente deixar uma margem, mostrar que nós confiamos nele, que no fim das contas é Ele que nos dá tudo. Na matemática dele, 90 é mais do que 100. É a matemática de Deus. E se Deus criou as galáxias, criou esse planeta, criou os animais, as flores, com tanta perfeição, Ele não vai saber o que Ele está falando? Se Ele fala que 90 é mais do que 100, eu acredito. Eu acredito. Mas aí, vem Jesus, alguns milhares de anos depois disso aqui. Vem Jesus e fala a mesma coisa. A mesma coisa. Só que de uma forma um pouco mais poética, mas vem Jesus e repete a mesma coisa, o mesmo princípio. Está lá em Mateus, capítulo 6. É Jesus falando sobre o mesmo princípio, o princípio de confiar em Deus, princípio da confiança. Mateus 6, 31 diz o seguinte: portanto,
não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. Como não, Deus? Como que eu não vou me preocupar? Amanhã tem exposição. Hoje, né, tem gente que nem veio porque está lá. Eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar como eu vou me vestir. Estou precisando de um sapato novo, estou precisando de... Como que eu não vou me preocupar, Jesus? Que história é essa? Que princípio que é esse? Mas Jesus está falando a mesma coisa, que a gente precisa ter uma margem para as coisas, para deixar Deus agir na nossa vida. A nossa preocupação não pode ser só com essas coisas. É isso que é o princípio. Eu sei que, talvez se eu estivesse falando para uma outra plateia, a gente falaria isso diferente. Mas aqui é uma plateia inteligente. Eu não estou falando para aquela pessoa que, então, o cara é preguiçosão, não sei o quê, cutuca a mulher e fala, tá vendo? Ó, deixa eu no sofá quieto aqui, porque Jesus falou para não fazer nada, não é para me preocupar. Não, eu sei que eu não estou falando com gente assim, estou falando com gente que, como eu, tem a tendência de fazer demais, de trabalhar demais, de correr demais. É para isso que Jesus está falando isso para a gente. Puxa, não se preocupa só com essas coisas, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Tem outras coisas importantes. Porque, olha o que Jesus fala, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Pagãos aqui são aqueles que não confiam em Deus. É isso que Jesus está falando. Aqueles que não confiam em Deus, que não conhecem a Deus, são esses que fazem isso. Que ficam que nem louco, correndo atrás das coisas. Mas aí Jesus acrescenta uma coisa fundamental. Mas o Pai celestial, sabe que vocês precisam delas. Então Jesus não está falando que Deus está falando para todo mundo ficar relaxado e tranquilo, que ele não está nem aí, veste a roupa que tiver, qualquer coisa, não se preocupa com o que você vai vestir, não é isso. O que Jesus está falando é assim, se Deus, que cuida tão bem das flores, dos passarinhos, das galáxias, de tanta coisa, puxa vida, será que esse Deus não sabe que a gente precisa comer? Acho que esse Deus não sabe. Esse Deus que criou tudo com tanta perfeição, que o homem não consegue, a gente até hoje, a ciência, por mais que se desenvolva, a gente não consegue substituir um dedão. Não consegue. A ciência não consegue fazer um dedo igual a esse. Depois de tantos anos de ciência, de tecnologia, não faz. Puxa, será que esse Deus, tão perfeito, não sabe que a gente precisa comer? Será que ele não sabe que a gente precisa se vestir? Será que ele... Então Jesus está falando, Deus sabe dessas coisas, Ele já sabe que você precisa disso. Não é que Ele não está nem aí, Ele está falando que você precisa confiar nele. É isso que Jesus está falando, a gente precisa confiar em Deus. Então, de novo, por quê? Porque a nossa tendência é viver nesse limite, e essa ânsia, essa loucura de nos tornar importantes e tudo, nos afasta das coisas que são muito importantes. Essa ânsia de ter muito o que vestir, de ter muito o que comer, de ter muito o que beber, nos afasta do que realmente é importante. E Jesus esclarece no versículo, talvez conhecido por quase todos, ele fala, mas o que é essa coisa importante? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, busque o reino de Deus e a sua justiça, os seus ensinamentos. E todas essas coisas, beber, vestir, comer, morar, vos serão acrescentadas, se você confia em Deus, se você busca Deus em primeiro lugar. O ponto é o seguinte, alguma coisa vai dirigir a sua vida e a minha vida daqui para frente. Alguma coisa vai dirigir ou tem dirigido a minha vida e a sua vida. Pode ser o medo de falhar, o medo de ser tratado como um fracassado, o medo de não acertar, pode ser que é isso que esteja dirigindo a sua vida. A insegurança, pode ser que é isso que esteja dirigindo a sua vida. O que nós queremos propor com essa série é que, quem sabe, você podia experimentar uma outra coisa para dirigir a sua vida. Confiar nesse Deus. Quem sabe,
você podia realmente dar um passo de confiança nessas áreas importantíssimas da sua vida. Mostrar para Deus que você confia nele, deixar esse espaço, essa margem para que Deus haja, não colher até os limites, não viver no limite. Quem sabe se afastar da concorrência, da armadilha da comparação, de ficar se olhando para os lados, de ficar sofrendo com a pressão das pessoas, do ter e etc. Parar tudo isso e respirar. Um oxigênio, um ar puro. Achar um espaço para a gente respirar no meio dessa loucura. Mas eu sei que talvez alguns estejam pensando assim, mas Paulo, isso não é vida real. A vida real é a que eu vou enfrentar amanhã, na hora que eu acordar, segunda-feira. Aquilo que é vida real, isso que você está falando é bonito, mas não é a vida real. Então eu vou falar para você o que é vida real, tá? Vou falar para você o que é vida real. Faz mais ou menos 15 anos que minha vida tem sido, boa parte da minha vida tem sido atender pessoas, cuidar de pessoas, muito antes da capela, quando eu tomei uma decisão na minha vida, de seguir a Deus e uma série de coisas que eu mudei na minha vida, eu me propus a ajudar pessoas. Então, são 15 anos conversando com pessoas, atendendo, e sabe, nesses 15 anos, poucas vezes eu recebi telefonemas assim: Paulo, estou ligando para falar assim, nossa, está uma paz aqui em casa, puxa vida, a gente está numa paz, olha que legal que a gente tem aprendido lá na capela, nossa, a gente está vivendo muito bem, Deus tem abençoado, olha, queria falar muito obrigado para você, o pessoal que serve lá na capela. Poucas vezes, acontece, mas é bem raro. A maior parte das ligações que eu recebo são pessoas assim: Paulo, ela foi embora, ele foi embora, vem me ver, eu estou no hospital, meu filho está envolvido com isso, com aquilo, minha filha está grávida, está envolvida com isso, está namorando isso, fulano, eu estou desesperado, eu estou com São esses os telefonemas que eu recebo, a maior parte dos telefonemas nesses 15 anos. E sabe o que é interessante? Para não dizer outra coisa, é interessante que aquele tempo, estamos falando de vida real, né? Aquele tempo que você não tinha, aqueles 40 minutos que você não tinha a cada 2 dias, para fazer uma caminhada, para cuidar da sua saúde, agora está sobrando tempo, só que você está no hospital. Você tem 1 mês para ficar no hospital, 2 meses para ficar num tratamento de uma doença. Você arrumou tempo, isso é a vida real. Você não tinha tempo, agora você arrumou tempo. Como que você conseguiu? Aquele tempo que você não tinha para gastar com a sua esposa, porque era muita correria, puxa vida, preciso pagar isso, pagar aquilo, não sei o que, agitação e limite, viver ali, não sei o que, aquele tempo que você não tinha para sair só você e a sua esposa, para comer fora, para tomar um sorvete, para ir se divertir no cinema. Ah, não dá tempo, nossa, eu mal consigo. Aquele tempo que você não tinha, agora que ela foi embora, está sobrando, você tem tempo de sobra. Puxa vida, você fica ligando, você fica procurando, você quer conversar, você nunca quis conversar, agora você quer. Agora você tem tempo para conversar, olha que interessante que a gente é. Aquele tempo que você não tinha para gastar com a sua filha, para sair só você e ela, e conversar sobre as amizades, sobre os problemas, sobre os namorados. Oh, não dá tempo, não, deixa que minha mulher faz isso, ou meu marido faz isso, o terapeuta faz isso, o pastor faz isso, manda lá para a igreja. Aquele tempo que você não tinha, agora você tem, só que ela não quer mais conversar com você, ela não quer mais te ouvir, mas agora você tem tempo, você arrumou tempo. Isso é vida real, isso é vida real. Aquele seu filho, que você também não conseguia achar um tempo, agora ele está te dando uma dor de cabeça danada, está bebendo, está envolvido com droga, você sai de madrugada para buscar ali, levar ali, internar ali, não sei o quê, puxa, agora você arrumou tempo.
Você arrumou tempo para cuidar da sua saúde, suas finanças. Agora que foi tudo para o buraco, você tem tempo para planejar. Você não conseguia planejar, né? Você não conseguia sentar, calcular o que você gasta, etc. Dá muito trabalho isso aí. Não, vou fazendo. A hora que entrou em colapso, você arruma tempo. Você tem que visitar o gerente do banco, você tem que conversar com o fulano, você arruma tempo. Essa é a vida real. Você não tinha tempo para servir a Deus, não tinha. Pô, a gente convida, né? Fala, puxa, olha, minha vida está muito corrida. Eu acho bacana ver o pessoal servindo ali, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Na verdade, não tenho tempo nem para ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia só a hora que aparece no telão ali, porque não dá tempo, você não sabe como é que é a minha vida. É assim que a gente faz, assim que a gente fala. Orar, não, eu oro todos os dias, na hora do almoço e na hora de deitar. Aquela oração burocrática, né? Obrigado, não sei o quê, dê-nos uma boa noite, etc. Você não tem tempo, porque sua vida é muito agitada. Agora que a casinha caiu, você passa uma hora ajoelhado, lendo a Bíblia, orando, pedindo para Deus te tirar dessa. Você vê que interessante? Isso é vida real. Isso é vida real. Por que a gente não pode ser um pouco mais inteligente e nos precaver dessas coisas? Por que a gente não pode ser um pouquinho mais sábio e ouvir o que a Bíblia tem para nos ensinar em relação à nossa agenda, nossas finanças, nossos relacionamentos? Ser um pouquinho mais sábio e não precisar chegar nesse ponto. É essa a proposta da nossa série. É para isso que eu estou te convidando a vir nesses próximos 3 domingos. Porque talvez, enquanto eu estou falando aqui, uma pergunta já veio na mente de cada um. E a pergunta que eu quero deixar para vocês para a semana que vem: qual área da sua vida está faltando oxigênio? Está faltando espaço para respirar? Não deve ser uma pergunta difícil, eu acho que todo mundo já está com a resposta. Se você está procurando a resposta, puxa, eu preciso ir para casa para pensar, eu vou te convidar para estar aqui no meu lugar semana que vem falando, porque todos nós, provavelmente, já olhamos para uma área da nossa vida, onde nós estamos precisando de um ar puro, de espaço para respirar, deixar de viver naquele limite, naquela loucura, naquela correria. Qual que é a área que na sua vida você está precisando espaço, ar puro, parar para olhar? Vamos orar? Senhor Deus, todos nós, eu acredito que sem exceção, nos lembramos de alguma coisa na nossa vida onde estamos vivendo num limite, Senhor Deus, e que tem nos levado a ficar estressados, a brigar com as nossas famílias, com os nossos queridos. Muitas vezes é o trabalho, Deus, que toma conta de nós, nos impede de gastar tempo com os nossos filhos, com os nossos pais, com as coisas do Teu reino, Senhor Deus. Ou às vezes são as finanças que já chegaram num ponto onde a gente acorda e vai dormir pensando em contas a pagar. Ou quem sabe os nossos relacionamentos, até com as pessoas que mais amamos, Senhor Deus, estejam sendo afetados hoje porque nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Nós estamos levando tudo no limite, Senhor Deus. Acho que não é difícil para nós percebermos isso em nós mesmos. E isso afeta tudo e até o nosso relacionamento contigo, Pai. Nós não temos tempo para te servir, não temos tempo para nos ajoelhar e ouvir a Tua voz, ler a Tua palavra, Senhor Deus. Nossa desculpa é sempre a mesma, não dá tempo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use essa série, as palavras que vão ser ditas aqui, as palavras que nós vamos ouvir diretamente da Bíblia, Senhor Deus, que o Senhor use tudo isso para ministrar os nossos corações, o meu coração, Deus. Eu sou o primeiro que quero ser ministrado nesses dias, Pai.
E cada um dos meus irmãos, até aqueles que vão ouvir essa série num computador, Senhor Deus, no site, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos dê a coragem para parar e refletir sobre essas coisas, sobre as nossas vidas, Pai. Sobre como temos lidado com essas questões tão importantes, Pai. Na ânsia de fazermos coisas importantes, nós estamos esquecendo do que é mais importante, que são os relacionamentos, Senhor Deus, que são as pessoas, nossos amigos, nossas famílias e o nosso relacionamento contigo, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, ensina-nos, ministra-nos, Senhor Deus, para que possamos cuidar melhor das nossas agendas, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, Senhor Deus. Esteja conosco durante essa série, ministrando os nossos corações, Pai, para que em nome de Jesus, nós hajamos, Senhor Deus, de uma forma diferente daqui para frente, Pai. Que a gente pare de viver nesse limite, nessa correria, nessa loucura, Senhor Deus, e a gente possa respirar, te ouvir, ministrando os nossos corações. É isso, essa é a minha oração, Senhor Deus, por todos nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma ótima semana a todos. Domingo que vem, segundo capítulo dessa série.